Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíte os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, nossa mãe, a mãe da Igreja, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Nossa Senhora. Vamos em frente, vamos continuar em frente, gravar o nosso vídeo de hoje. Antes eu vou pedir, o meu pedido que eu faço sempre. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, tá? E me ajude a divulgar, me ajude a compartilhar esse vídeo, tá bom? Para outras pessoas, outros grupos na igreja, você que tem vários grupos na igreja, me ajude a compartilhar, né? Se cada pessoa compartilhar com cada um, já vai me ajudar. Você pode já, colocar o vídeo aí, deixar o seu like, o seu comentário, sua pergunta, sua dúvida. Ah, mas eu não tenho tempo de assistir. Coloque lá, você pode até trabalhando mesmo, colocando lá o vídeo e assistindo, trabalhando e assistindo. Tá? Você já me ajuda, já conta já como um like seu aí, uma visualização sua. Deixa aí o seu comentário, pergunta, crítica, dúvida, o que você quiser. Eu não vou ficar chateado não, pelo contrário, eu vou gostar muito. Tá? Se você discorda de alguma coisa que eu falei, dentro do respeito, pode colocar que eu não vou me importar. Tá bom? Qual é o nosso assunto de hoje? Hoje eu vou continuar, além da Bíblia, do curso bíblico, do catecismo que nós estamos fazendo, também estou fazendo a vida dos santos, e eu gosto também de vez em quando pegar algum tema que eu acho que a gente precisa abordar de teologia católica. E Deus tocou no meu coração para mim poder fazer a diferença, tá, da doutrina católica das outras religiões. Eu fiz um vídeo aí há uns tempos atrás falando de todas as religiões, porque muita gente fala, todas as religiões são boas, todas as religiões nos levam a Deus. Não tem isso não. E aonde? Eu não estou falando de pessoas, tá, gente? Falei na aula passada e torno a repetir. Quando a gente aborda aqui um tema sobre religião, a gente não está atacando pessoas, não. A gente nunca deve atacar pessoas, nós estamos falando de doutrina. Onde que a doutrina católica diverge da outra religião? Porque, infelizmente, o nosso povo católico não tem boa formação. A prova disso é que qualquer coisinha ele vai para outra religião. Chega lá um irmãozinho de uma outra religião, fala alguma coisa para ele, ele não tem conhecimento, ele acaba abandonando a sua fé para ir para essas outras religiões. Esse é o nosso objetivo, para você não fazer isso. Tá? Você não abandonar a sua fé, a sua igreja, para ir para essas outras religiões. Porque as doutrinas são diferentes. E pior ainda, quando acontece o sincretismo religioso, isso ainda é pior ainda. A mistura de crença. Isso chama-se sincretismo. E no Brasil, principalmente no Brasil, acontece muito. Por exemplo, lá na Bahia, não estou criticando a Bahia, os baianos, não. Eu estou falando que lá na Bahia tem muito sincretismo. Não só na Bahia, em outros lugares, mas lá também. A gente vê lá essa mistura de religiões. Isso não pode acontecer.
Claro, né, que isso vem lá de trás, não é? Essa mistura que há entre, por exemplo, o catolicismo e a Umbanda, por exemplo, não é? Igual eu falei na aula passada, eu já fui em centro de espírita e eu achava que era tudo a mesma coisa, porque eu via lá a imagem de santo, imagem de Jesus Cristo, imagem de Nossa Senhora, mas não entendia. Achava que era tudo igual, e não é tudo igual, as doutrinas são diferentes. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente está naquele lugar ali por ignorância. Entendeu? Então, por isso que você tem que estudar a sua fé e também estudar a outra religião. Porque às vezes você acha que é tudo igual. Ah, tá rezando o Pai Nosso, tá rezando a Ave Maria, como eu já vi na televisão aí, canais que se dizem espíritas. Reza Pai Nosso, reza Ave Maria, a gente acha que é a mesma coisa. Não é. As doutrinas são diferentes. Nós temos que respeitar, claro, respeitando sempre. Agora, nós católicos não podemos misturar. Você tem que ficar na sua fé cristã católica e o outro lá fica na religião espírita. Então, gente, hoje eu quero fazer então o segundo vídeo que eu tinha prometido, que não deu para falar tudo na aula passada, porque é muita coisa, tá? Sobre as diferenças doutrinais entre o catolicismo e o espiritismo, tá? Infelizmente, há muita mistura entre o catolicismo e o espiritismo. Infelizmente acontece. Pessoas que se dizem católicos, que frequentam a igreja e também que frequentam o centro espírita. Não é correto isso. Isso é o que eu falei, é o sincretismo, é a mistura de religião. Não pode. Entendeu? Ou você bota um pé na calçada ou você bota um pé na rua. Como é que você vai botar um pé na rua e outro na calçada? Você vai ficar todo desengonçado. Ou você anda na rua ou você anda na calçada. Não é? Você não tem dois times de futebol, você só tem um candidato para política. Você não tem mais de um candidato, é um só. Agora, por que na religião você tem que ter mais de uma? Não. Você tem que fazer uma escolha, foi o que eu falei na aula passada. Estude todas as religiões, mas você tem que fazer uma escolha. Ou você opta pela Igreja Católica, ou você opta pelo Espiritismo. Ou por uma outra religião que seja. Então eu quero fazer, né, onde diverge. Né, na doutrina espírita, na doutrina umbanda, na doutrina, no judaísmo, no budismo. Não é? Tem gente que abandona a igreja e vai para o budismo, acho que é a mesma coisa. Ah, mas eu estou me sentindo tão bem. Mas a doutrina não é a mesma. Entendeu? Eu não tô negando, não é, que tem coisas boas nas outras religiões, que vai todo mundo lá para o inferno. Não estou falando nada disso. Agora, isso a igreja ensina. Tá? A plenitude da revelação está aqui na igreja. Por quê? Porque foi Jesus quem fundou a igreja. Lembrando que Jesus... Gente, isso eu não estou falando isso para brigar com ninguém. Mas Jesus nasceu dentro do judaísmo. É só você ler na Sagrada Escritura. Jesus foi circuncidado, Jesus passou por purificado no templo, não é? Então Jesus nasceu como judeu, mas ele rompeu com o judaísmo e ele fundou o cristianismo, fundou a igreja. Então a plenitude da salvação é na igreja. Agora, isso não quer dizer que a pessoa de outra religião não possa se salvar. Pode, se ela viver de acordo com a sua consciência. É mais difícil? É mais difícil. Tá? Agora, veja, é perigoso a pessoa que nasce dentro da igreja, foi batizado, foi crismado, não é? Aí abandona a igreja, aí chama-se apostasia, que a Bíblia fala que é um pecado grave. Você está apostatando da fé. É diferente daquele que já nasce na outra religião. Ninguém tem culpa de nascer espírita, ninguém tem culpa de nascer protestante, ninguém tem culpa de nascer budista, judeu, ninguém tem culpa. Agora, se você nasce na igreja, batizado, crismado, fez primeira comunhão, sabe que Jesus fundou a igreja e você abandona a igreja para outra religião, aí você pode perder sua salvação. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso a Sagrada Escritura diz e a igreja também ensina isso. É apostasia. Você está apostatando da fé. É o que fez, por exemplo, Martinho Lutero, que sabia da verdade, era padre, era doutor em teologia e brigou com a igreja. E morreu sem pedir perdão, morreu brigado com a igreja. Não estou dizendo que ele está no inferno, não estou falando isso. A igreja nunca disse isso. Estou falando, o julgamento é Deus quem vai. Biblicamente, a apostasia é um pecado grave. Então, esse é o objetivo do canal. Mostrar aonde que diverge a doutrina A da doutrina B. Aí a escolha é sua, não é de Deus nem minha. Você vai escolher a sua fé, você vai escolher a sua religião. Eu vou colocar aqui as doutrinas. Onde que elas divergem?
Tá? Então já fiz um primeiro vídeo, agora hoje nós vamos fazer esse segundo vídeo com a graça de Deus. Tá? Eu quero detalhar 2 pontos da doutrina espírita que diverge fortíssimo do catolicismo, do cristianismo. Tá? Não só do catolicismo, do cristianismo. Tá? Não é só da igreja católica, todos aqueles que são cristãos. Eu estou falando de protestantes, estou falando dos ortodoxos, não estou falando só da igreja católica. Mas como eu sou católico, eu estou falando para a igreja católica, os católicos, então eu vou me referir à igreja católica. Mas é para todos os cristãos, se você é cristão. Tá? Porque aqui, né? Mas espiritismo é cristão. Não é cristão. Me desculpe falar isso, eu sei que tem gente, pode até estar me ouvindo, pode até ficar com raiva de mim. Mas eu tenho parentes, eu também tenho, eu tenho pessoas conhecidas da minha família, que eu amo de paixão. Eu amo. São pessoas boas, né? Nossa, eu conheço muitos espíritas maravilhosos. É por isso que eu estou falando. Não estou falando de pessoas. Tá? Eu estou falando de doutrina. Como eu falei aqui na aula passada do Chico Xavier, que era uma pessoa maravilhosa como pessoa, mas foi enganado. A doutrina que ele pregava, para nós, está errada. Entendeu? Então, eu estou falando de doutrina, não estou falando de pessoas. Torna a falar aqui. Então, o espiritismo, a doutrina espírita não é cristã. Não é cristão, gente. Eles não acreditam na revelação. Isso eu falei na aula passada. Não acreditam, eles usam a Bíblia, mas não acreditam na Bíblia como revelação. Eles acreditam em Jesus Cristo? Acreditam. Não estou falando que eles não acreditam em Jesus. Nunca falei isso. Eu falei que para eles Jesus é um espírito evoluído. Jesus é uma energia. Não. Jesus não é nada disso. Jesus é homem e é Deus. E é o nosso único Redentor e Salvador. Eles não acreditam em nada disso. Então, 2 pontos da doutrina espírita que batem e divergem com o catolicismo. A primeira, que é a pior de todas, é a reencarnação. O espírita acredita na reencarnação. A pessoa morre e volta, se reencarna em pessoas, se reencarna em animais, pode se reencarnar até num animal, coisa que a Igreja Católica também não aceita. Por quê? Para nós católicos está no nosso catecismo. Nós estamos estudando catecismo, nós vamos chegar lá. O animal não tem nem alma imortal, gente. O animal, ele tem alma mortal, ele morre, ele acaba tudo quando ele morre. Então como é que eu vou reencarnar num bicho? Se não tem nem alma imortal? Nós não. Nós somos criados, o homem e a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus. Como é que eu vou reencarnar num animal? Então a igreja não aceita disso. E muito menos num outro ser humano, numa pessoa, num homem, numa mulher. Eu não vou ser reencarnação de ninguém. Eu não sou reencarnação de ninguém, ninguém vai reencarnar. Entendeu? A igreja não aceita a doutrina da reencarnação. Para nós vai haver a ressurreição. Por que a igreja não aceita a reencarnação? Desculpa. Primeira coisa. Na reencarnação, eu me salvo. Eu vou me reencarnando até eu chegar vamos dizer assim, numa reencarnação plena. Então, no caso, eu vou me salvar. Então, não precisa de Jesus. Entendeu? Na doutrina espírita, você se reencarna, vai reencarnando, então você mesmo se salva. Até chegar numa plenitude, num corpo pleno, para você se reencarnar, para você se salvar. Então, não precisa de Jesus. Jesus morreu na cruz para quê? Não precisa de Jesus. Para nós cristãos, por isso que eu falei, não é só a Igreja Católica. Para nós cristãos, a nossa salvação vem de Jesus Cristo. Sua paixão, morte e ressurreição. Entenderam? Está bem claro na Sagrada Escritura. Não há outro Salvador a não ser Jesus Cristo. Ninguém pode se salvar. Não, nem eu nem você sem Jesus. Todos precisamos da salvação de Jesus. Todos. Até os fundadores de religião. Entenderam? Então nós não aceitamos por isso. Segunda coisa, falei na aula passada e vou falar de novo. Tá? A reencarnação é perigosa porque a pessoa vive uma vida aqui porque acha que vai voltar. Eu vivo aqui de qualquer jeito, que eu vou voltar e vou consertar. Mas você não vai voltar. A igreja ensina bem claro, nós só vamos ter uma vida, vamos morrer uma vez, e no final dos tempos vai haver a ressurreição.
não a reencarnação. Tá? E da onde que a igreja tira tudo isso? Da Sagrada Escritura e da tradição. Então eu quero ver alguns textos aqui com você, onde a Bíblia fala que não vai haver reencarnação. Tá bom? Não vai haver reencarnação. Tá? Então eu vou colocar alguns textos aqui para você ver. Gente, esse primeiro texto aqui, anote esses textos para você ler depois, se você não tiver com a sua Bíblia aí. Esse primeiro texto aqui já acaba com a reencarnação. Esse primeiro texto aqui já liquida a reencarnação. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Terceira vez. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Olha o que diz o texto. Está estabelecido que o homem, no caso o ser humano, homem e mulher, tá? Morra uma só vez. Olha aí, então ninguém morre e volta, morre e volta. Reencarnação é isso, você morrer e voltar, morrer e voltar. Você vai morrer várias vezes. Então aqui está bem claro, você só morre uma vez. Olha aí. Tá? Então para nós é uma vida só, é o que eu falei. Então se você se perder aqui, você não vai voltar para consertar. Então aí que mora o perigo. Se eu me perder aqui, eu não vou ter uma segunda chance. A igreja não acredita nesse negócio de segunda chance. Tá? Nem no caso da reencarnação e nem no tal do arrebatamento. Que a pessoa vai ser arrebatada e vão ficar alguns aqui, não é? Para ter uma segunda chance. A igreja não aceita isso. Então a igreja diz, haverá uma só vida e a pessoa vai morrer uma só vez, continuando o texto. Tá? E logo em seguida haverá o juízo, ou seja, o juízo particular, eu e Deus. É o que a igreja chama. Logo após a morte. Então eu vou morrer. Aí vem o segundo texto. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Leia depois. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Né? Que eu vou comparecer no tribunal de Cristo, depois que eu morrer. E lá eu vou dar conta da minha vida enquanto eu estava no corpo. Ou seja, enquanto eu estava vivo. Então o que São Paulo diz? Que quando a gente morre, nós vamos nos apresentar diante de Deus para ser julgado. E ali vai decidir a minha vida, para onde eu vou. Se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno ou se eu vou para o purgatório. Tá? Então, gente, não tem reencarnação, não tem segunda chance para ninguém. Então você tem uma vida. É por isso que a igreja insiste. Viva a sua vida hoje em Deus, procure Deus, porque você não sabe se você vai morrer amanhã. Se você morrer, você vai prestar contas a Deus na sua vida. Então é um perigo essa doutrina. É perigoso você achar que você vai voltar para consertar, mas você não vai consertar. Você tem que viver a sua vida em Deus aqui e agora. É o que São João Batista fala. Hoje é o tempo. A conversão é hoje, a vida é hoje. A gente não sabe o dia de amanhã. Você tem que se converter hoje. Você não sabe que você vai amanhecer morto amanhã. Viva amanhã. Entenderam? Então, gente, não existe esse negócio de reencarnação. A gente vive uma só vez, morre uma só vez, vai ser julgado, e quando Jesus voltar, aí vai haver o juízo final, que não vai mudar o juízo particular. Quem já foi julgado no juízo particular já tem o seu destino traçado por Deus. Entendeu? Então você não vai voltar nesse mundo. Tá? Esse é outro perigo. Tá? Que é a segunda coisa que eu vou falar daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou falar. É outro perigo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tá? Lucas 23, 43. Não é? Lucas 23, 43 é o bom ladrão que viveu uma vida toda errada, se arrependeu no último momento e Jesus deu a salvação para ele. Tá? Jesus deu a salvação para ele. Então, quer dizer, Jesus não falou que ele ia se reencarnar, que ele ia ter uma segunda chance. Hoje estarás comigo no paraíso. Tá? Então o ladrão foi salvo porque ele se arrependeu. Porque se ele morresse no pecado, ele não ia para o céu, ele ia para o inferno. Então Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso. Se ele vai estar com Jesus no paraíso, então ele não vai reencarnar. Assim como quem está no inferno também não vai sair de lá. Lembra que Jesus contou a parábola lá do rico e Lázaro? Lucas 19, versículo... Lucas 16, versículo 19. Não é? E Jesus diz bem claro, aquele que está no céu não sai de lá, aquele que está no inferno também não sai de lá. É o que eu falei, morreu, acabou, meu amigo. Como dizia o Padre Léo,
desce para baixo se for para o inferno. Se for para Deus, vai para cima. Mas se for para o inferno, né, depois que você, é o que ele falava, né? Depois que você dá descarga, já não volta mais. Não é verdade? A menos que o seu vaso esteja entupido. Mas se o seu vaso estiver bonitinho, na hora que você dá aquela descarga ali, o que desceu não volta mais. Eu não aguentava ele falar isso. Então, se você descer, você vai direto, você não vai subir mais. E quem vai subir não desce mais. Então, gente, não tem esse negócio que você vai voltar. Então, cuidado com essa doutrina. Tá? Então, tá vendo? Então, não é a mesma coisa. Então, eu não posso ser católico e ser espírita. Que a base do espiritismo é a reencarnação. Tá? Mateus 25, versículos 31 a 34 e 41. Em que Jesus fala lá do juízo, né, que vai haver um juízo final, e aí vai haver a ressurreição no juízo final, porque no juízo particular, eu e Deus é a minha alma, porque o meu corpo está na terra. Tá? Quando a gente morre, o corpo vai para a terra e a alma é julgada por Deus. Então, né, no juízo final, a alma vai se unir novamente aos corpos. Isso é ressurreição. Tá? Então não tem nada a ver com reencarnação. Tá? Então, cuidado com essa doutrina. Aí você poderia argumentar assim: ah, mas os espíritas falam que a Bíblia fala de reencarnação. A Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição. Ah, mas fala lá que João Batista é a reencarnação de Elias. Não, senhor. Tá vendo? Perigo da interpretação errada da Bíblia. É o que eu venho batendo também nessa tecla aqui nesse canal. Cuidado na hora de ler a Bíblia. Eu sempre dou esse conselho para as pessoas que vão ler a Bíblia pela primeira vez. Pode ser até meu aluno. Eu falo para eles, cuidado. Faça um estudo bíblico. Vê o que a igreja diz, o que a igreja ensina. Não acho que você vai interpretar a Bíblia sozinho, não, que você vai errar. Tá? Então, o que acontece? A interpretação errada da Bíblia. Coisa que todas as religiões fazem. Até no Espiritismo tem isso. Eles não acreditam na Bíblia como revelação, mas usam a Bíblia do jeito deles. Eu já vi. Então, quer dizer, gente, a Bíblia não fala de reencarnação e não fala que é a reencarnação de João Batista. Eu vou provar para você que não é. Primeira coisa, tá? Perguntaram para o próprio João Batista: você é a reencarnação de Elias? Não sou. Sou a voz que clama no deserto. Tá? Mas eu não sou a reencarnação de Elias. O próprio João Batista desmente. Né? Que falam, realmente perguntam para ele: você é a reencarnação de Elias? Ele próprio diz: não sou. E para que ele vai mentir? João Batista não precisava mentir. Se ele fosse, ele falaria. O próprio João Batista diz: não sou. Outra coisa. Lembra do episódio da transfiguração de Jesus? Mateus capítulo 17. Mateus 14 fala da morte de João Batista. Mateus 14. Então, a morte de João Batista é antes da transfiguração. Mateus 14 fala da morte de São João Batista. Mateus 17 vai falar da transfiguração. O que é isso? Aparecem ali conversando com Jesus, Moisés e Elias. Os dois já tinham morrido. E João Batista também. Então, Elias já tinha morrido. E ele aparece ali conversando com Jesus. Então, se João Batista fosse a reencarnação de Elias, quem tinha que aparecer conversando com Jesus era João Batista, não Elias. Entendeu? Não sei se você entendeu. Vamos lá. Os espíritas dizem, erradamente, não é, que João Batista é a reencarnação de Elias. Não é. Tá? Mateus 14 fala da morte de João Batista. Em Mateus 17... narra a transfiguração, ou seja, Jesus no Monte Tabor, aí aparece ali, está Jesus e os apóstolos, né? Pedro, Tiago e João. Aí aparece ali a alma de Moisés e a alma de Elias. Está lá no texto, leia o texto, você vai ver. Os dois já tinham morrido, e João Batista também já tinha morrido. Se João Batista fosse a reencarnação de Elias, coisa que não é, quem tinha que aparecer ali conversando com Jesus era João Batista e não Elias. Deu para você entender? É a prova, a própria Bíblia provando de que João Batista não é a reencarnação de Elias, porque senão era ele que tinha que aparecer ali. Se eu sou a reencarnação de uma outra pessoa, então no caso, quem tinha que aparecer conversando com Jesus era eu, e não a pessoa. Mas quem apareceu foi Elias. Entendeu? E não João Batista. Então isso prova de que João Batista não era a reencarnação de Elias. E a própria Bíblia explica isso. O profeta Malaquias explica isso.
João Batista veio no poder de Elias, não é na pessoa, não é a reencarnação, é no poder de Elias. Por quê? Porque lá na profecia de Malaquias fala que São João Batista, né, vai preparar os caminhos de Jesus. É o que ele fez. Ele mesmo diz: eu não sou digno, eu não sou o Messias, eu estou preparando o caminho do Senhor. Ele fala, o próprio João Batista diz isso. Então isso prova de que ele não era a reencarnação de Elias. Então a Bíblia não fala nada de reencarnação. Tem um outro texto que os espíritas usam, tá? Naquele texto de São João, que diz assim: quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Isso não tem nada a ver com reencarnação. Você vai voltar. O próprio Nicodemos fala isso no texto. Pode um homem voltar ao seio da mãe e nascer de novo? Jesus fala com ele: não, você não entendeu. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando de reencarnação. Nascer de novo é você viver uma vida nova em Cristo. Pelo batismo, que nós já estamos conversando aqui sobre o batismo. Quando a gente é batizado, a gente morre para o pecado e nasce para Cristo. Então é isso que Jesus está dizendo. Nascer de novo é você morrer para o pecado e nascer para uma vida nova. Não reencarnação. Então não tem nada a ver com reencarnação, gente. Pelo amor de Deus, a Bíblia não fala nada de reencarnação. Porque, gente, a Bíblia não pode se contradizer. Não, o Espírito Santo é Deus. Foi o Espírito Santo que compôs a Bíblia. A inspiração era inspirada pelo Espírito Santo, é Deus. E Deus não pode. Como é que Deus vai falar uma coisa agora e falar outra coisa ali errada? Não, a Bíblia não tem erro. É erro de quem interpreta. O erro é meu e é seu. Então como é que a Bíblia vai falar aqui em Hebreus que nós vamos morrer uma só vez e depois vai falar de reencarnação lá na frente? Não vai. Então, gente, a Bíblia não fala de reencarnação. Pelo contrário, a Bíblia fala que não tem reencarnação. Como eu estou explicando para você. Tá bom? Então, gente, esquece essa doutrina. Se você é católico... mas eu já vi gente... eu sou católico, mas eu acredito na reencarnação. Me desculpe, amigo, mas então você não é católico. Me perdoe falar para você. Quem é católico e acredita em reencarnação não é católico. Me perdoe falar para você. Tá? Então, não tem esse negócio de reencarnação. Tá? E, gente, para ser bem sincero, não é? A reencarnação também é uma coisa horrível. Você ter que voltar aqui nesse mundo, sendo que você já pode estar em comunhão com Deus, você já pode estar lá no céu vivendo com Deus, você vai voltar nesse mundo de... Nós sabemos que esse mundo aqui, gente, ele não é fácil. Né? Então, é preferível você estar lá juntinho com Deus, né, no céu, do que você voltar aqui. Não é verdade? Para você reencarnar e viver tudo aquilo de novo, todo esse vale de lágrimas que é esse mundo aqui, eu prefiro ficar lá junto quietinho com Deus, como dizia Santa Teresinha. Não é? Eu não morro, eu entro na vida. Não é verdade? Os santos falavam isso. Os santos queriam morrer, entre aspas, não é? Para estar com Cristo. São Paulo diz isso. Olha a diferença de São Paulo para aqueles que acreditam na reencarnação, para ficar voltando aqui. São Paulo diz: eu quero morrer para estar com Cristo. Que é muito melhor estar com Cristo no céu do que vir para esse mundo aqui, você não acha? Então é uma doutrina totalmente... não tem cabimento. E a segunda coisa que eu quero abordar é uma coisa que o Espiritismo faz muito. E há até um erro que até mesmo alguns irmãos protestantes questionam. Acham que nós católicos também fazemos, e nós não fazemos. A questão da evocação dos mortos. Toda a doutrina espírita faz isso. Não é? Aí tem vários modos, né? O que o Espiritismo faz? Não é? A pessoa já morreu, a pessoa morre, aí tem a psicografia, né? O fulano está mandando carta. Não é? A pessoa vai lá, igual eu citei o Chico Xavier, não estou atacando a pessoa dele, mas ele fazia isso. A pessoa morria, então uma pessoa, né? Por exemplo, meu pai morreu, tá? Aí eu vou lá, peço para um espírita para saber o que meu pai está falando, aí o espírita vai lá e escreve lá o que meu pai está falando. Isso é psicografia. Né? Ou então tem a própria evocação, que a Bíblia condena. A própria Bíblia condena isso. Nós vimos lá o rei Saul, eu estudei com você há pouco tempo sobre isso. Aquele rei Saul que pediu para evocar o espírito de Samuel, e no outro dia ele morreu.
porque Deus falou para não fazer. Então, quantos centros, né, fazem isso? Né? Fazem evocação de pessoas que já morreram. Né? E eu falei na aula passada, isso é perigoso. Tá? Porque a igreja ensina que a alma não volta. A pessoa não tem espírito vagando. Então, pode ser falsidade ou pode ser um espírito maligno. O demônio, gente, para nos enganar, ele pode até assumir uma forma. Isso até mesmo os satanistas já falaram. O próprio Papa do Diabo, o homem que se diz Papa do Diabo, falou que o diabo apareceu para ele em forma de mulher. E não é mulher feia, não, mulher bonita. Então, gente, para te enganar, o diabo pode até assumir uma forma, até do seu pai e da sua mãe, para te enganar. Na letra, mas é a letra do meu filho, é a letra do fulano, claro, ele está ali para te enganar, ele vai usar mesmo. Então, gente, cuidado com isso. Tá? Porque a Bíblia é contra também isso. Evocação que eu falei na aula passada. Né? Tá lá no Deuteronômio, capítulo 10, versículos 10 a 12. Agora, eu quero explicar uma coisa aqui. Tá? O espírita, ele fala o quê? Tá? Ele evoca os mortos. O que ele faz? A pessoa morre, então ele chama o espírito para voltar aqui. Uma pessoa que já morreu. Isso é evocação que a Bíblia proíbe e que a Igreja Católica não faz. Nunca fez. Tá? Se tem alguém que faz, está errado. Tá? Não, jamais faça isso. A pessoa que já morreu, gente, ela não volta aqui. Não tem espírito vagando, não tem nada disso. Então, se a pessoa morreu, tá? Ela não volta aqui. Tá? Você pode rezar por ela, você pode ir no cemitério, não tem problema nenhum. Agora, você não pode chamar o morto para voltar aqui, porque ele não volta. Então é o que eu estou falando. Se volta, se você acha que volta, ou é fraude, ou estão te enganando, a própria pessoa está te enganando, ou é o demônio. O demônio pode usar isso para te enganar. Então, cuidado. Tá? Nem dentro da sua casa você não deve falar isso. Eu quero ver meu pai que já morreu, minha mãe. Não faça isso. Você está chamando. O demônio pode te atentar. Cuidado com isso. Não brinque com essas coisas. O que a igreja faz? Tá? A igreja pede a intercessão dos mortos. É diferente. Tá? Evocar é uma coisa. Invocar é outra. Evocar quer dizer chamar. Chamar aqui. Fazer ele vir lá de onde ele está, que nós não sabemos. Ninguém sabe. Você não sabe onde está seu pai, onde está sua mãe, por isso que a igreja reza por todos. Por que a igreja católica reza por todos aqueles que já morreram? Justamente porque ela não sabe onde está. Eu não sei onde está meu pai, onde está minha mãe, onde está todos aqueles que já morreram, não sei. Entendeu? Então basta mim rezar. Então o espírita, o que ele faz? Ele chama o morto para vir aqui, coisa que Deus fala para não fazer. A Igreja Católica não. A Igreja Católica pede a intercessão dos santos que já estão diante de Deus. Então o santo não volta aqui. Não. Ninguém volta aqui. É lá onde ele está, ele pedir a Deus por nós. E aí não tem problema nenhum. Aí você pode fazer. Até mesmo seu pai e sua mãe. A igreja não proíbe, mas ela também não garante que você vai conseguir. Por exemplo, morreu um parente meu. Eu posso pedir a intercessão dele? A igreja não proíbe. Mas a igreja diz, você não sabe se ele está no céu. Se ele estiver no céu, ele pode interceder por você, mas nós não sabemos. Então a igreja não proíbe, mas a igreja fala, a igreja não garante, entendeu? Se ele estiver em Deus, ele pode interceder por você. Mas e se ele não tiver? Então é preferível você pedir a intercessão de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos, porque aí a igreja tem certeza. Está no céu. Se está no céu, pode interceder. Mas não é ele vir aqui. Não é ele vir aqui. É lá onde ele está. Não sei se você entendeu a diferença entre a doutrina espírita e a doutrina católica. O espírita chama aqui, nesse mundo, para vir aqui dar mensagem, né? Aí isso é diferente. A igreja pede, da onde a pessoa estiver lá no céu, que ela interceda por nós. Entendeu? Então tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Tá bom? Veja, Deus pode permitir que uma alma que já morreu apareça. É diferente.
Os santos já viam muitas aparições de pessoas que já morreram. Isso pode acontecer? Pode. Deus pode permitir que uma alma apareça. Não é uma coisa que acontece diariamente. E todo mundo vai ver. Não. Isso é uma coisa sobrenatural, não é para todos. Os santos viam muitas almas de gente que já morreu. Entendeu? Mas não é todo mundo. Mas aí não é evocação. Aí você não está chamando. Deus pode permitir. Para quê? Primeiro, para mostrar que existe vida após a morte. Que a morte não é o fim. Segundo, né, que a pessoa pode tá precisando de uma oração. Não é? Geralmente acontece muito em questão de sonho. Eu estou sonhando muito com uma pessoa que já morreu. Está pedindo às vezes oração, manda celebrar a missa por ela. Entendeu? Então, se acontece uma aparição, é diferente. Tá? Os próprios santos, né, podem aparecer e Nossa Senhora também aparece. Agora veja, a Virgem Maria é diferente. Nossa Senhora está ressuscitada. Tá? É diferente. Nossa Senhora não é uma alma. Tanto que a pessoa que vê Nossa Senhora vê ela com o corpo dela. Por quê? Porque ela está ressuscitada. Como que eu sei disso? Porque o túmulo dela está vazio lá, mas não tem isso na Bíblia. Claro, quando a Bíblia foi escrita, os protestantes questionam isso, né? Mas como se isso não está na Bíblia? Mas não está mesmo na Bíblia. Por que não está? Porque quando a Bíblia foi escrita, Nossa Senhora estava viva. Como é que a Bíblia fala disso? Não tem nem como. Entenderam? Então, mas ela está viva. Né? Ela está ressuscitada, é a Assunção. Né? Ela foi assunta ao céu. Então, Nossa Senhora aparece realmente, já aparece em vários lugares. Claro, gente, que a igreja é a igreja que tem que dizer se é verdade ou se é mentira. Porque tem mentira? Tem muito charlatão também. Mas tem muita verdade. Lourdes, Fátima, Guadalupe, essas é verdadeira. Aparecida não foi uma aparição. Foi um milagre lá, entendeu? Mas Lourdes, Guadalupe, Fátima, a igreja já analisou que é verdadeiro. Medjugorje, a igreja está analisando, né? Até hoje, as aparições de Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora está com o corpo ressuscitado, ela não é uma alma. Tá? Porque ela ressuscitou com o corpo dela, porque ela não teve o pecado original. Ok? Agora, eu estou falando em questão de pessoas que já morreram. Entenderam? Então, gente, pelo amor de Deus, não faça evocação de morto. Deixa ele lá quietinho. Se você quer rezar por ele, reza. Se quiser celebrar a missa, celebra. Vá ao cemitério, se a igreja manda aí. Agora, não fique chamando o morto para vir aqui, porque isso é perigoso. O demônio pode usar essas coisas e te enganar. Tá bom, gente? Então, pelo amor de Deus, cuidado com isso. Outra coisa, há essa questão de esse sincretismo que há também em algumas vertentes do espiritismo, que muita gente confunde com catolicismo. Isso não é catolicismo, gente. É igual eu falei aqui a questão das imagens nos centros espíritas. Aquelas imagens ali não são católicas. As imagens católicas, elas são bentas. Tá? Igual, eu tenho esse crucifixo aqui, eu tenho minhas imagens. Todas as imagens que eu tenho foram bentas. O padre abençoou, é um sacramental. No centro espírita não tem nada a ver com as imagens católicas. Você pode ver lá a imagem de Jesus, de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos, mas não é as imagens católicas. Não é. Ali eles usam ali para o culto deles. Nós vamos respeitar, mas não tem nada a ver com o catolicismo. Tá? Outra coisa, eles chamam de orixás. Tá? Nós respeitamos, mas para nós não aceitamos nada disso. Então você não pode cultuar Iemanjá, você não pode cultuar nada do espiritismo. Tá? Nenhum. E eles usam também santos católicos. São Jorge para eles vira Ogum. Até o coitado do Cosme e Damião. Inclusive eu vou fazer aqui esse ano, se Deus quiser, um vídeo sobre Cosme e Damião, sobre São Jorge, para poder mostrar para os católicos que eles são santos católicos. Eles não são espíritas. Eles não fazem parte do espiritismo. O espiritismo pegou essas coisas da igreja católica, mas isso não é católico. São Jorge não é Ogum, Iemanjá não é Nossa Senhora, nada disso. Então você não pode prestar culto a essas coisas. E infelizmente tem católico que faz isso. Lá no final do ano fica lá pulando Iemanjá, vai lá no mar, fica dando coisa para Iemanjá. Pelo amor de Deus, gente, isso não é católico. Tá? Isso não é católico.
Você quer uma coisa católica? Vai lá, compra uma imagem, manda o padre benzer e bota na sua casa. Não traga imagem de centro, de espiritismo para sua casa. Cada macaco no seu galho, cada um respeitando a sua fé. Quem é católico respeita, quem é espírita, né? Não vamos brigar por isso, gente. Nenhum católico tem o direito de chutar, né, lá, igual o padre Quevedo fazia. O padre Quevedo chutava lá a macumba, lá o despacho. Não faça isso. Deus não quer isso. Deus dá liberdade de culto. Tá? Deus não quer que ninguém se... Assim como a gente não quer, a gente quer ser respeitado, você também tem que respeitar. Nada de ir lá no centro espírita, quebrar as imagens dele, nada disso. Eu não estou falando nada disso. Agora, também não aceite a mistura. Não misture catolicismo com espiritismo, com umbanda, com candomblé, com nada disso. Cada um na sua, cada um respeitando. Tá? Você é católico, vá na igreja católica. Você é espírita, vá no centro espírita. Não pode haver mistura. Ok? Por causa das diferenças da doutrina que eu já falei. Tá bom, gente? Então, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida ou pergunta, deixe nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em te responder, em te orientar. Se você já fez, outra coisa, se você já fez alguma coisa, algum trabalho, né, se você já foi centro espírita, vá se confessar. Eu já fui, eu já me confessei. Então, se você já foi, vá se confessar, porque você está fazendo uma coisa que Deus proíbe. Frequentar esse tipo de coisa. Tá? Respeitando quem é dessa religião. Você é feliz lá? Amém, aleluia. Mas o católico tem que ir na igreja católica, não no centro espírita. Tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.